Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Ricardo Gomes, sou aí conhecido no Pontos Concurso já há bastante tempo por ministrar aulas de legislação específica, lei orgânica, UDF, bem como também outras diversas matérias como processo civil, direito eleitoral. E nós vamos, a partir de hoje, começar a disponibilizar aí algumas aulas referente à lei orgânica do DF, tá? Não será apenas um encontro e tudo isso vai ser gratuito, ok? Você que quer estudar para concursos do Distrito Federal, que na grande maioria deles é cobrada a lei orgânica do Distrito Federal, se não 100%, tá? Eu pretendo fazer um estudo de todos os dispositivos da lei orgânica do Distrito Federal, ok? Então, caso queiram aprender um pouco mais, eu vou disponibilizar tanto material em vídeo, que vai ser uma revisão dos principais assuntos, né? Devo passar aí sobre os principais pontos, desde o artigo 1º até o artigo 200, até o final da lei orgânica, ok, pessoal? Então, eu estou estimando por volta de 8 aulas, mas eu devo ser um pouco mais, talvez, tá, com as aulas extras, e todas gratuitas aqui, disponibilizadas no site do Pontos Concurso, tá bom? E vou disponibilizar tanto o material em vídeo quanto também em PDF, teoria e questões, ok? Então, super prático. Vamos começar aqui. O meu estudo costuma ser também direto ao ponto, né? Sem muita firula, sem muita conversa fiada, porque legislação é algo que você precisa compreender e não é decorar, mas memorizar, compreendendo de forma rápida. Não precisa ficar teorizando, filosofando sobre em cima daquilo, tá bom? Então, vamos começar aqui o nosso estudo. Já disponibilizei, a equipe já disponibilizou o material em PDF, ok? Essa aula 1 tem 47 laudas, aula 1 de lei orgânica do DF, ok? E aí, como é a primeira aula, eu disponibilizei o material informando quais são as emendas que existiram na lei orgânica, né? E um sumário da lei orgânica, desde o título 1 até os demais títulos, né? Que é o dos fundamentos da organização dos poderes do DF, bem como o título 2 da organização do Distrito Federal. Aí vai, título 3, organização dos poderes. Pretendo enfrentar aí todos os demais itens de forma gratuita, disponibilizado no site do Ponto dos Concursos, ok? Então, vamos desmistificar a lei orgânica do Distrito Federal. Então, esse sumário aí que eu fiz é para que você se organize aí nos seus estudos, né? Até o artigo 350 cobra-se muito menos, mas eu vou focar aí nos principais pontos, tá bom? Então vamos lá, eu até listei aqui abaixo o último edital da TCDF, agora, né, a prova no início do ano, né, recentemente marcado o edital. Então esse, por exemplo, foram os principais assuntos cobrados no TCDF, que é o que é comumente cobrado nos demais concursos do Distrito Federal. Então a lei orgânica do DF, ela foi cobrada, né, na Polícia Militar do DF, no BRB, na TerraCap, TCDF e todo e qualquer concurso que caia daqui do Distrito Federal, né, o GDF, naturalmente é cobrado a lei orgânica do DF, que é a Constituição Estadual, né, vamos dizer assim. Aí eu listei as principais emendas recentes no material, né, para que vocês tenham ciência aí da atualização do material. E aí eu pincelei, ok? Fiz aqui alguns bizus, alguns pontos relevantes. Nessa primeira aula nós vamos estudar apenas o título número 1, que é do artigo 1 ao 5º. É coisa pouca, né? É uma parte pequena, mas de extrema relevância. E você não pode confundir questões simplórias e que realmente tem deixado muitos candidatos aí, às vezes, perder preciosos pontos por alguns detalhes. Então, eu vou focar aí no que mais cai nessa prova, né, nas provas, especialmente do artigo 1 ao 5º, tá bom? É o título número 1. Aí vamos lá. O que reza a lei orgânica do DF? Que o Brasil, né, a República Federativa do Brasil, ela é formada por uma união indissolúvel de estados, municípios e do Distrito Federal. Então, o Distrito Federal entra nesse bolo todo, ok? E, a Constituição Federal adota que tipo de forma de Estado? A federação, né?
que é uma cláusula pétrea, mas com descentralização do poder político aos estados, municípios e também o Distrito Federal, ok? A lei orgânica reza que o DF também integra essa união indissolúvel, tá? Enquanto a Constituição Federal fala que a República Federativa do Brasil é uma união indissolúvel entre estados, municípios e DF, a lei orgânica repisa isso e diz de outra forma: o DF integra a união indissolúvel do Brasil, né? Da República Federativa do Brasil, da federação, a forma de estado. E quais são os valores que a lei orgânica prevê, que são um pouquinho diferentes, né? Tem algumas peculiaridades em relação à Constituição Federal que vocês conhecem. A preservação de sua autonomia como unidade federativa, então é muito importante colocar que enquanto a União, né, ela detém de soberania, o Distrito Federal não detém de soberania, né? Nenhum dos demais entes federados detém de soberania, mas sim de autonomia. Então o DF tem autonomia. Então, um dos objetivos, valores fundamentais do DF é preservar essa autonomia, ok? A plena cidadania, que é o que repisa a Constituição Federal, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político, ok? São assuntos super simples, mas que é importante a gente repisar aqui. A organização política da República Federativa do Brasil compreende, então, União, Estado, DF, tudo que eu já falei, né? Todos esses entes são autônomos, né? Não soberanos. O Brasil é que né, a República Federativa do Brasil, né, explicando melhor, é que detém a soberania, ok? E a União, ela representa todo esse processo da República Federativa do Brasil no âmbito externo, ok? Os entes, então, todos os entes são autônomos entre si, né? Todos os entes são autônomos, a República Federativa do Brasil é que tem soberania, né? A União, Estados DF com autonomia, lembrando que a União representa a República Federativa do Brasil no âmbito externo. Não existe outro ponto, um bizu importante. Não existe hierarquia entre os entes, eles são autônomos, então um estado é autônomo, o outro também é, o DF é autônomo, o outro também é, os municípios são todos autônomos e não existe hierarquia inclusive entre a União e os estados, entre estados e municípios, etc. Então, o estado o estado de Goiás, né, e os municípios do estado de Goiás não detêm, né, o estado não detém hierarquia superior em relação aos municípios, cada um na sua esfera de autonomia. E todos são subordinados à CF, né, que é a Constituição Federal, a despeito dos estados, do Distrito Federal e os municípios possuírem normatividades próprias, né, os estados, constituições estaduais, o DF, lei orgânica, os municípios também lei orgânica, todos são subordinados à Constituição Federal e até é ela que, assim, define todos os entes federativos, ok? Outro ponto importante é que o DF, né, ele é autônomo, então ele tem atribuições legislativas e administrativas. E ele tem tríplice capacidade. Tríplice capacidade é importante, isso é de ciência política, mas é de direito constitucional e, por sua vez, está previsto na lei orgânica do DF, a auto-organização, o autogoverno e a auto-administração, tá? A auto-organização é a possibilidade de definição por normatividade interna própria. No caso do Distrito Federal, é por lei orgânica. A auto-organização dos estados é por constituições estaduais. A lei orgânica do Distrito Federal, aí é importante reprisar, ela é aprovada similarmente à Constituição Federal, né, a reformas constitucionais. Então, ela foi regida, ela é votada por dois turnos com interstício de 10 dias, né, entre um turno e outro, e aprovada por 2/3, um quórum qualificado, de 2/3 da Câmara Legislativa. A Câmara Legislativa é que exerce o poder legislativo no âmbito do Distrito Federal. A Câmara Legislativa é a união de Câmara Municipal com a Assembleia Legislativa Estadual. Então, tornou-se a Câmara Legislativa, ok? Então, essa auto-organização é concretizada por meio da edição de leis distritais e sob regência da lei orgânica do DF, ok? Outro ponto importante, outro bizu relevante, é vedada a divisão do DF em municípios, em respeito à importância do Pacto Federativo. Então, o Distrito Federal, ele agrega competências estaduais e municipais simultaneamente. Então, é um ente sui generis, né? Sui generis. Então, aqui no Distrito Federal, que é onde eu resido, ele possui
competências múltiplas, tanto que envolve os estados quanto que envolve os municípios, e a Constituição Federal, né, e a Lei Orgânica do DF prevê que não é possível o DF dividir-se em municípios, tá bom? Então, aí eu coloquei alguns pontos sobre o poder constituinte. No caso do Distrito Federal e dos estados, né, o poder constituinte que ele pode ser originário ou derivado, tá? O poder constituinte derivado ele se divide em reformador ou decorrente. Reformador para imprimir reformas à Constituição Federal e decorrente em relação aos estados e Distrito Federal, ok? Então, o Distrito Federal ele detém um poder constituinte derivado decorrente de definir suas próprias normatividades, tá? Então, essa competência ela decorre da Constituição e tem que observar os princípios constitucionais. Então, o DF ele não pode editar normatividade própria que seja frontalmente contrária à Constituição Federal. Então, a Constituição Federal prevê determinadas competências, né, para tanto os estados quanto para o Distrito Federal, e esse espaço de competências deve ser exercido dentro dos limites que a própria Constituição Federal assim prevê, ok? É isso que quer dizer essa parte do texto aí. Em relação à competência do DF, é para elaborar tanto a lei orgânica, né, que decorre da Constituição Federal, e deve atender os princípios, como também eu já coloquei, ok? Esses são os principais pontos. Em resumo, os estados organizam e regem pelas constituições e leis que adotarem, inclusive o DF. O DF é regido pela lei orgânica, estados por constituições estaduais, e a lei orgânica do DF é equiparada a uma constituição estadual, tá? Devem entender os princípios. Em relação aos municípios, os municípios eles têm leis orgânicas, mas não são dotados de poder constituinte derivado decorrente, tá? Os municípios não possuem poder constituinte derivado decorrente. A lei orgânica municipal não é a mesma coisa que uma Constituição estadual e que uma lei orgânica do DF que define todo o poder legislativo, executivo e inclusive o judiciário do Distrito Federal, coisa que o município não tem, ok? Outra previsão da lei orgânica muito importante. Ninguém será, e a questão da vedação à discriminação ou discriminação ou prejuízo em razão de nascimento, idade, etnia, raça, sexo, estado civil, etc. Tá? É uma previsão expressa no artigo, acabei de fechar aqui, artigo 2º, que prevê essa vedação à discriminação. Então, esse cai muito menos em concurso, mas é algo que precisa ser, de certa forma, tido por conhecimento mínimo aí, né? Então, o DF ele prevê a vedação à discriminação, inclusive de religião, convicções políticas, filosóficas, orientação sexual, deficiência física, imunológica, sensorial, mental, por ter cumprido pena também, etc. Ok? Objetivos do Distrito Federal, tá? Então, aqui é importante também. Garantir e promover os direitos humanos, muito importante, tá? Os direitos humanos é até meio óbvio, mas está previsto na lei orgânica. Assegurar ao cidadão o exercício dos direitos de iniciativa que lhe couberem relativo ao controle de legalidade e legitimidade do poder público, tá? O exercício de não só de petição, mas também de representação, de reclamar em relação aos direitos e ilegalidades, preservar os interesses gerais e coletivos, promover o bem de todos, proporcionar dignidade humana, justiça social e bem comum, prioridade em relação à educação, saúde, transporte, todos os direitos sociais, garantir assistência jurídica integral e gratuita para os que têm insuficiência de recursos, através da Defensoria Pública do Distrito Federal, preservar sua identidade, né, em relação à memória, tradição e peculiaridades do Distrito Federal, que já existe, né, a despeito do DF possuir pouca idade, valorizar e desenvolver a cultura local de modo a contribuir para a cultura brasileira, assegurar a proteção da vida, a integridade física, psicológica, zelar pelo conjunto urbanístico de Brasília também, né, através do IFAM, promover, proteger e defender os direitos da criança e adolescente. Outro ponto já mais recente, previsto mais recente pela Lei Orgânica do DF, emenda do ano passado, valorizar a vida e adotar políticas públicas de saúde, de assistência, de educação preventivas do suicídio. Isso pode cair muito, tá? Isso nos últimos concursos tem
tem cobrado e muita gente tem esquecido disso. Valorizar a vida é um dos objetivos prioritários do DF, valorizar a vida e adotar políticas públicas de saúde e de assistência de educação preventivas do suicídio. Outro ponto relevantíssimo, ou objetivo prioritário do DF, promover a inclusão digital e acesso à internet, né, e o exercício da cidadania em meios digitais, bem como serviços públicos com múltiplos acessos. Isso é importante porque demonstra um caráter mais moderno, né, e antenado com as novas tecnologias, ok? Então, o Distrito Federal deu um salto aí para um dos objetivos principais é a inclusão digital e acesso à internet. Que mais de relevante? Em relação à lei orgânica, o direito de petição. A lei orgânica deve prever expressamente que é direito, né, independentemente de pagamento de taxas e emolumentos, ou garantia de instância, o direito de petição nos órgãos públicos, tá? Então, independente de pagamento, taxas e emolumentos. Ok, pessoal? Então, isso é importante. Outro ponto desse título 1, a soberania popular. A lei orgânica do DF prevê que a soberania popular é algo garantido na lei orgânica além da Constituição Federal. E ela é exercida o quê? A vontade do povo é exercida através do sufrágio universal. O sufrágio universal. O sufrágio universal é o direito de participar dos processos decisórios da sociedade, né? E esse sufrágio ele é universal porque é para todos. Então, o sufrágio, como direito de participar do processo decisório, sendo universal, ele é de todos. E ele é utilizado, né, exercido, desculpa, mediante voto direto e secreto, e aí, mediante o quê? Plebiscito, referendo e iniciativa popular. O plebiscito é uma consulta prévia ao povo. O referendo é uma consulta posterior, né, à edição de um ato administrativo ou legislativo. E a iniciativa popular é o direito de apresentação de projetos de lei de iniciativa do povo, conforme a previsão legal, ok? Mais importante disso, do artigo 1 ao 5º, são esses pontos de resumo que eu listei agora abaixo. Vamos para... Beleza, daqui a pouco eu respondo aqui a dúvida da aluna. Perfeito, daqui a pouco eu respondo essas dúvidas. Vamos lá. Então, além do material teórico, nós temos algumas questões comentadas que eu listei para a gente exaurir o estudo dessa parte. É relativamente simples, mas cai muita pegadinha e você não pode cair nela. O artigo 1 ao 5º sempre cai em todo concurso, então não pode deixar de ser enfrentado. Todos os demais pontos devem enfrentar até a última aula. A questão número 1. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende quem? Salvo quem? A União, Estados, DF, municípios. Municípios todos soberanos nos termos constitucionais? Não, né? Então, esse é o erro. São todos autônomos, não soberanos. A soberania é o poder de autodeterminação interna e externamente. E só a República Federativa do Brasil possui, ok? A União representa apenas, mas ela não tem. Compreende a União, Estados, todos autônomos. Esse é o erro da questão. Questão número 2, quanto à organização, o DF, regido por lei orgânica, votada em quantos turnos, com interstício mínimo de quantos dias, é aprovada por qual quórum? Então, votada em 2 turnos, com interstício de 10 dias e com quórum de 2 terços. 2 terços, ok? E não maioria absoluta. Então, a resposta é a letra D de dado. Não confunda. Primeiro, o voto em quantos turnos não são em 3, são em 2. O interstício mínimo é de quantos dias? De 10. E o quórum é de maioria absoluta de 2 terços? De 2 terços. Ok? 2 terços. Questão número 3. O Distrito Federal integra a União indissolúvel da República Federativa do Brasil, não podendo ser dividido em municípios. Perfeito. A Lei Orgânica e a Constituição assim prevê, tá? Esse artigo, inclusive, não é da Constituição, é da Lei Orgânica, artigo 2º. O DF integra a União Indissolúvel, e o artigo 32 da CF fala que é vedada a divisão em municípios, ok? Então, o Distrito Federal é como se fosse um estado por si mesmo,
sem divisão de municípios. É isso, mas abarcando as competências municipais. São objetivos prioritários do DF, dentre outros, promover os direitos humanos, sim, bem como preservar os interesses gerais e coletivos. Nós vimos isso há pouco, né? Questão 5. Promover, proteger e defender os direitos da criança, do adolescente e do jovem não constitui um dos objetivos prioritários do DF. Nós vimos que sim, que constitui. Então está errada essa questão, né? Questão 6. A lei orgânica do DF assegura o exercício do direito de petição ou representação, dependentemente de pagamento. Não, é independentemente, ou seja, não há pagamento de taxas e emolumentos. Cai demais em provas de concurso. Questão número 7. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, com valor igual, né? Homem não tem um voto maior do que mulher, como tem em alguns estados, já teve no mundo, né? E nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Perfeito, tá? A lei orgânica do DF assim também prevê. O DF integra uma união indissolúvel da República Federativa do Brasil como um ente federado, tendo como valores fundamentais o quê? Salvo a preservação da sua autonomia como unidade federativa? Sim, né? Autonomia, unidade federativa. A plena cidadania? Sim, igual à Constituição Federal. A dignidade da pessoa humana? Sim, igual à Constituição Federal. Os valores sociais do trabalho e da iniciativa? Também, ok? E letra E, unipartidarismo político? Não, pluripartidarismo político. Então, letra E é a errada dessa história aí, ok? Questão 9. A Constituição Federal adota expressamente a federação como forma de Estado. É uma cláusula pétrea? Sim. Acarretando a centralização no exercício do poder político. Errado, né? Uma federação ocorre a descentralização do poder político. Perfeito? Questão 10. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do DF. Perfeito. Questão 11. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, Estados, DF e municípios, todos autônomos nos termos constitucionais, salvo os municípios que não possuem autonomia. Verdadeiro ou falso? É falso. Na realidade, os municípios possuem a autonomia como todos os demais entes, ok? O que os municípios não possuem, né? Ele não possui, por exemplo, o poder judiciário. A auto-organização político-administrativa, os municípios possuem, tá? Questão número 12, os entes federativos são soberanos, igualmente a República Federativa do Brasil. É falso, é autonomia, não confunda. Os entes federativos são autônomos. A hierarquia institucional entre a União e os Estados, totalmente errado, né? Não existe esse tipo de hierarquia, é comum esse tipo de pegadinha. E a gente imagina que muitas vezes a União é a República Federativa do Brasil e, por sua vez, a República Federativa do Brasil tem hierarquia sobre os estados e municípios. Isso está errado. Questão 14. O DF, ente federativo autônomo, é dotado de atribuições legislativas e administrativas, assentadas pela dupla capacidade que envolve auto-organização e autogoverno. Apenas a União possui a capacidade de auto-administração. Errado. Todos os entes federativos possuem essas três capacidades: auto-organização, autogoverno e auto-administração, tá? O que não possui é soberania. O DF é regido por lei orgânica, votada em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias, aprovada pela maioria absoluta da Câmara. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? É falso, tá? Não é maioria absoluta, é 2/3. São 2/3, desculpa. Ok? Questão 16. De forma excepcional, é permitida a divisão do DF em municípios, em respeito à sua importância no Pacto Federativo. Ou seja, será que seria possível uma emenda constitucional alterando isso? Não, né? Também a cláusula pétrea é a forma de Estado-federação como foi colocado, ok? Então é vedada essa divisão. Os Estados membros são dotados de poder constituinte derivado decorrente, sim, consubstanciado na competência para a elaboração de suas constituições estaduais, observados os princípios da CF. Perfeito. Poder constituinte derivado decorrente. Então, é um poder constituinte derivado da Constituição, e decorrente não é reformador, é decorrente da Constituição para exercício de um poder constituinte interno na unidade federativa. Questão 18. Os estados são organizados e regidos diretamente pela Constituição Federal. Errado. Eles são regidos pela Constituição e leis que adotarem, observados os princípios, diretrizes da Constituição Federal.
Questão 19, é correto afirmar que o DF possui um poder constituinte derivado decorrente. Sim, isso cai muito em prova, tá? Poder constituinte derivado decorrente e não reformador, ok? E não originário decorrente também, que seria outro erro. O DF, no pleno exercício de sua autonomia política e administrativa, salvo financeira, é regida pela lei orgânica. A autonomia do DF implica em autonomia financeira, sim ou não? Ele não depende da União financeiramente? Não, ele depende de repasses, mas ele tem autonomia financeira como todos os demais entes. Os municípios possuem poder constituinte derivado decorrente. Errado, tá? Errado. Apenas estados e Distrito Federal. Os municípios, apesar de ter lei orgânica, eles não têm capacidade de, de determinação em relação a uma constituição municipal, né? E uma derivação do poder constituinte originário para o município, ok? Pessoal, essas foram as 21 questões. Eu também listei todas as questões com gabarito para revisão, né, aqui no celular. E bem como é listado a legislação seca da Lei Orgânica do DF, já atualizada, desta aula de hoje. Totalizando aí 46 laudas para o nosso estudo, tá? Esse ponto, apesar de ser bem simples e tranquilo, ele é muito importante, tá? Peço aos senhores que revisem sempre a lei orgânica, que ela não é tão difícil, mas ao mesmo tempo ela é muito exigida em provas. Estou aqui levantando. Deixa eu ver aqui uma dúvida de uma aluna. Maíra Blim. Professor, qual recurso e estratégia você mais indica para o estudo da lei orgânica? Mapa mental, resumo? O que eu indico, Maíra, é o seguinte: o estudo através de material de PDF, leitura, pelo menos de 1 a 2 vezes, grifando os itens principais da lei orgânica do DF e para posteriormente um retorno só de revisão, revisando os itens que forem grifados, bem como os exercícios de revisão. Passados os exercícios em relação ao material, seja em PDF, seja de Turma Elite ou de outros cursos que seja, passando esse material, praticar através de exercícios, tanto em material já impresso, bem como material online, ok? Então essa é a principal revisão. Tem gente que gosta realmente de mapa mental, eu particularmente não gosto, né? Eu nunca estudei por mapa mental, mas há uma parcela de alunos que assim preferem. E a questão de aprendizado depende muito, né? Mas nós oferecemos sempre mapa mental nos cursos que ministramos aqui no Pontos Concurso, seja em PDF quanto também na Turma Elite. E todo material tem mapa mental. Para aqueles que mais se adequam, perfeito, não vejo problema nenhum. Eu gosto do estudo um pouco mais prático, mas nós temos que entender todo um público, né? E o mapa mental também agrega aí um percentual razoável. De toda forma, eu aconselho leitura de 2 a 3 vezes desse material, grifando os pontos principais, com retorno sempre para revisão e confecção de exercícios, incansavelmente de exercício. Metade do tempo para teoria, metade para exercício. Ok, pessoal? Então é isso. Essa é a nossa primeira aula gratuita de Lei Orgânica do DF, com disponibilização de material tanto em vídeo quanto em PDF, de teoria e de exercícios. Pretendo abarcar todos os itens da Lei Orgânica do DF, né, disponibilizando aí um material completo, gratuito, para todos os alunos, tá? Um grande abraço, até o próximo encontro.